Você achava que o Jason sempre usou aquela máscara de hóquei? Pois é, nada disso. Primeiro ele foi um garoto traumatizado. Depois um caipira com um saco na cabeça. Mais tarde, um zumbi imparável e até um ciborgue espacial. Hoje, eu vou te mostrar todas as versões do Jason, desde a mais antiga até a mais recente no cinema. Fica até o final, porque tem curiosidades bizarras, efeitos práticos insanos e um dos melhores socos de cabeça da história do terror. Mas antes de começar, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Mais de 97% das pessoas que assistem aos vídeos ainda não são inscritas. Não custa nada para você e ajuda demais o canal. Agora sim, bora começar. Sexta-feira 13, parte 1. A história começa em Camp Crystal Lake. Anos atrás, um menino chamado Jason Voorhees se afogou porque os monitores estavam distraídos. Agora o acampamento vai reabrir. Péssima ideia. De repente, alguém começa a eliminar os novos monitores um por um. No final, descobrimos que a assassina é Pamela Voorhees, a mãe de Jason, que nunca superou a morte do filho. Quando parece que tudo acabou, bom, aquele susto lendário, um garoto deformado salta do lago e puxa a protagonista para dentro da água. Esse garoto é o Jason. Ou talvez só um sonho, mas a imagem ficou marcada para sempre. Como Jason aparece aqui, nem é o vilão principal. Só surge como um garoto pálido, inchado, cheio de algas e água. Uma cena rápida, mas que plantou a semente de um mito. Os efeitos são 100% práticos, do terror clássico dos anos 80. Muito sangue falso, maquiagem artesanal e, claro, o lendário assassinato do Kevin Bacon com o pescoço atravessado, um dos efeitos mais comentados da franquia. Aquela trilha sussurrada que parece Chi-Chi-Ah, na verdade vem de Kid Kill e Mad Mommy, gravado e distorcido com eco. Genial porque a assassina é a mãe. E aquele jumpscare final foi tão eficaz que basicamente garantiu que a saga tivesse sequência. Sem aquele momento, talvez o Jason nunca tivesse voltado. Sexta-feira 13, parte 2. Agora sim, o verdadeiro Jason entra em cena. Ele sobreviveu, cresceu, e agora vive escondido nas florestas perto do Crystal Lake, numa cabana improvisada onde guarda o altar da cabeça da mãe. Um grupo de novos instrutores chega para treinar na região e, claro, o que poderia dar errado? Entre fogueiras, flertes e brincadeiras, alguém observa cada movimento. Logo os corpos começam a cair. A protagonista Ginny tenta usar psicologia barata. Ela veste um suéter igual ao da Pamela Voorhees e finge ser a mãe de Jason para confundir o assassino. Funciona por alguns segundos e essa cena é ouro puro. Mas atenção, aqui Jason ainda não usa a máscara de hóquei. Ele cobre o rosto com um saco de pano, com um único buraco para enxergar. Camisa de flanela, macacão sujo, botas pesadas. Um visual rústico real, quase rural. Parece alguém que você poderia cruzar no interior. E é justamente isso que o torna tão perturbador. Os efeitos são crus, diretos e muito eficientes. Cortes, facadas e sangue espesso, tudo prático. Quando tiram o saco e revelam o rosto deformado de Jason, é uma mistura de prótese e iluminação baixa para esconder as bordas da maquiagem. Simples, artesanal, mas funciona perfeitamente. É também aqui que os personagens comentam que talvez Jason nunca tenha morrido. E essa pequena frase foi o que manteve a franquia viva para sempre. Sexta-feira 13, parte 3. A história continua logo depois dos eventos anteriores. Jason, ferido, consegue chegar até uma fazenda chamada Higgins Haven.
Enquanto isso, um grupo de amigos chega lá para curtir o fim de semana, entre eles, um cara brincalhão que vive fazendo pegadinhas e que carrega uma máscara de hóquei na bolsa. E pronto. Jason o mata, pega a máscara e nasce a imagem icônica que todo mundo conhece até hoje. A trama segue o padrão clássico: jovens distraídos, mortes criativas e uma sobrevivente que luta até o último segundo. Mas tem um detalhe que faz esse filme único. Ele foi gravado em 3D. Sim, era a febre da época. Por isso você vai ver arpones, ioiôs e facas voando direto na câmera. Tudo para causar aquele impacto no cinema. Aqui o Jason já parece mais imponente. Camisa verde, calça cinza e, claro, a máscara branca de hóquei com o chevron vermelho. Com o rosto deformado e escondido, ele se torna uma figura silenciosa, fria e totalmente implacável. A protagonista, Chris, lembra de um encontro anterior no bosque que muitos fãs acreditam ter sido Jason antes de usar a máscara. Esse detalhe adiciona uma camada estranha e sombria à história. E é curioso pensar que a máscara, que virou um símbolo do terror mundial, surgiu totalmente por acaso, pegando emprestada a de um personagem brincalhão. Um ícone nascido do acaso. Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final. Prometeram que seria o fim, mas claro, não foi. Mesmo assim, é uma das partes mais queridas pelos fãs. A história começa exatamente onde o filme anterior terminou. O corpo de Jason é levado para um necrotério, mas como sempre, ele revive e volta para Crystal Lake. Na região temos dois grupos. Uma turma de jovens festeiros e na casa ao lado, a família Jarvis, a mãe, a filha Trish e o pequeno Tommy Jarvis, um garoto obcecado por monstros e efeitos especiais. Jason começa a eliminar os jovens um por um, no melhor estilo slasher oitentista. Mas a tensão cresce quando ele chega na casa dos Jarvis. No clímax, Tommy faz algo inesperado. Ele raspa o cabelo, se maquia e finge ser o Jason criança, para tentar confundir o assassino. E por um segundo, funciona. Esse pequeno momento de confusão permite o golpe final, machete na cabeça. Você se lembra de mim, Jason? Essa frase e essa cena marcaram meio planeta. Aqui o visual de Jason é brutal, mais ferido, mais pesado, com cicatrizes e danos acumulados dos filmes anteriores. A máscara está rachada, com cortes visíveis. Sem ela, o rosto parece inchado e deformado. Os efeitos voltam com tudo, graças ao lendário Tom Savini, que retorna para matar Jason com estilo. Um encerramento sangrento, marcante e que, mesmo sendo chamado de final, deixou claro que o terror ainda estava longe de acabar. Sexta-feira 13, parte 5, um novo começo. Depois de tudo o que viveu, Tommy Jarvis ficou completamente abalado. O garoto que enfrentou Jason agora é um jovem traumatizado e é mandado para um centro de reabilitação rural, onde vivem outros jovens com passados complicados. A ideia era uma terapia tranquila. Mas o que acontece? Caos total. Um dos pacientes perde o controle e mata outro com um machado. Logo em seguida chega a ambulância. E entre os paramédicos está Roy Burns, o pai do garoto que acabou de morrer. Pouco tempo depois, um novo massacre começa. Assassinatos brutais, máscara de hóquei, tudo igual a Jason. Mas a grande reviravolta não é o Jason. É Roy, disfarçado, usando a lenda de Jason para se vingar da morte do filho. E ao mesmo tempo confundir todo mundo. Por isso, esse filme divide os fãs. Alguns odeiam, outros acham genial pelo absurdo da trama. Se reparar bem, a máscara aqui tem chevrons azuis, não vermelhos,
uma pista sutil de que algo está errado. E o corpo do Jason também parece diferente. Menos musculoso, mais leve, porque vários dublês usaram o traje em cenas diferentes. O gore continua presente, mas muitas cenas foram cortadas pela censura, então várias mortes acabam antes do impacto. O trailer vendeu como se o verdadeiro Jason tivesse voltado, então muita gente saiu furiosa do cinema. O final ainda dá a entender que Tommy poderia virar o novo assassino. Uma ideia que quase mudou toda a franquia, mas que a sequência seguinte deixou de lado, para trazer o Jason original de volta. Sexta-feira 13, parte 6, Jason vive. Os fãs queriam o verdadeiro Jason de volta e conseguiram com um raio de Frankenstein. Tommy Jarvis, ainda traumatizado, decide abrir a tumba de Jason para queimar o corpo de uma vez por todas. Ele finca uma barra de metal no peito do cadáver. E então, bum, um raio atinge o corpo e traz Jason de volta à vida. Mas agora ele não é mais humano. Jason renasce como algo além da morte. Um zumbi imortal. Um tanque de destruição. A ação volta para o acampamento Crystal Lake, que reabriu com crianças presentes, o que deixa tudo ainda mais tenso. Jason caminha devagar, mas com força absurda. Rompe, esmaga, atravessa tudo o que encontra. Enquanto isso, Tommy tenta consertar o desastre que ele mesmo causou. O visual de Jason muda completamente. Pele acinzentada, carne apodrecendo, roupa rasgada e suja, gusanos na cara na cena inicial. Mais tarde, ele ganha uma corrente no pescoço, que vai ser crucial no final, quando prendem e o afundam de volta no lago. Essa parte mistura terror e humor, até com uma abertura em estilo James Bond, só que versão slasher. Tem sangue prático, próteses podres e algumas piadas visuais que aliviam a tensão antes da matança. Foi também o primeiro filme da série a mostrar crianças realmente acampando enquanto tudo vai para o inferno. Muitos fãs consideram essa uma das melhores partes, porque equilibra violência e diversão sem virar paródia. Claro, a censura cortou várias cenas mais sangrentas, que até hoje nunca foram mostradas completas. Mas o que ficou já bastou para eternizar essa fase. Jason agora é um morto-vivo imparável. Sexta-feira 13, parte 7, Sangue Novo. E se o Jason enfrentasse alguém com poderes mentais? Pois é, essa foi exatamente a ideia aqui. Conheça Tina Shepard, uma garota que, ainda criança, perdeu o controle da telecinese e, sem querer, matou o próprio pai, fazendo o pier desabar e afundá-lo no lago Crystal Lake. Anos depois, Tina volta ao local com o terapeuta. Mas suas emoções voltam a sair do controle e, junto com elas, algo pior desperta. As correntes que prendiam Jason no fundo do lago se rompem e ele volta à superfície, podre, deformado, em frangalhos. Desde esse momento, o visual de Jason é absurdo. Costas abertas, ossos expostos, máscara rachada, costelas aparecendo sob a roupa. Muitos fãs dizem que é o melhor design clássico do personagem, porque mostra todo o dano acumulado ao longo dos anos. O filme se constrói até o grande duelo Tina versus Jason. Ela usa os poderes para lançar objetos, fios elétricos, fogo, até um teto inteiro em cima dele. Mas Jason aguenta tudo. É praticamente um monstro invencível. No final, tem uma virada estranha. O pai de Tina sai do lago e arrasta Jason de volta para baixo. Dependendo da versão que você assistiu, essa cena muda um pouco, mas sempre deixa aquele clima sobrenatural no ar. Essa foi a primeira aparição de Kane Hodder como Jason, o ator que deu ao personagem sua respiração pesada e aquela presença bruta e ameaçadora.
Ele também protagonizou uma das cenas mais perigosas da época. Jason pegando fogo de corpo inteiro, num dos instantes mais longos já gravados. O gore mais uma vez foi podado pela censura. Existem versões de trabalho com mortes bem mais gráficas que os fãs tentam recuperar até hoje. Mesmo assim, Sangue Novo virou um clássico. Jason nunca pareceu tão monstruoso, nem tão invencível. Sexta-feira 13, Parte 8, Jason invade Nova York. O título promete o caos. Jason em Nova York. Mas a verdade é que a maior parte do filme acontece num navio. Um grupo de estudantes está viajando de barco para celebrar a formatura, mas o que eles não sabem é que Jason se infiltrou na embarcação. Começa a matança em alto mar. E quando o navio finalmente chega a Manhattan, Jason continua o trabalho nas ruas. Mesmo com essa mudança de cenário, o filme tem momentos lendários. O mais icônico, a luta de Jason contra o boxeador Julius no topo de um prédio. Julius acerta dezenas de socos até ficar sem forças. Jason só dá um golpe e a cabeça do cara voa direto pro lixo. Simplesmente épico. O visual de Jason aqui é pesado, grotesco. A pele parece inchada e encharcada, como se ele tivesse passado meses debaixo d'água. A roupa está escura, colada ao corpo, e a máscara de hóquei mostra rachaduras e desgaste extremo. Quando tiram a máscara, o rosto é puro pesadelo, deformado, cheio de baba e olhos afundados. Boa parte das cenas de Nova York foi filmada em Vancouver, no Canadá, porque a produção não tinha dinheiro suficiente para rodar tudo em Manhattan. As únicas cenas realmente gravadas lá foram em Times Square e ficaram incríveis. A morte do boxeador Julius usou um manequim leve e corte rápido, mas o impacto visual é tão forte que virou uma das mortes favoritas dos fãs. E claro, temos aquele momento divertido. Uns punks ameaçam Jason com o som alto de um rádio. Ele olha para eles, dá uma pisada e destrói o estéreo. Ninguém mexe com Jason, nem mesmo Nova York. Sexta-feira 13, parte 9, Jason vai para o inferno. Dessa vez, o filme já começa com Jason sendo morto. Sim, logo de cara. O FBI arma uma emboscada, atira, explode o corpo dele em pedaços e pronto, fim de Jason, certo? Errado. Entre os destroços, o coração dele ainda está batendo. E quando alguém o toca, algo bizarro acontece. Jason agora é uma força maligna que pode possuir outras pessoas. Policiais, médicos, qualquer um. De repente, o assassino pode ser qualquer rosto. Essa ideia muda completamente o tom da franquia. Não é mais sobre um monstro mascarado no bosque. É sobre uma entidade saltando de corpo em corpo, usando cada um como ferramenta para matar. A trama segue membros distantes da família Voorhees, porque, plot twist, só alguém do sangue dele pode acabar com Jason de verdade. Isso adiciona um drama familiar estranho, mas mantém o ritmo imprevisível, já que você nunca sabe quem é Jason em cada cena. E quando ele aparece de verdade, o visual é grotesco. Rosto inchado, deformado, a máscara praticamente fundida à pele. Um Jason que já passou por tudo. O final é marcante. Depois da luta, a máscara fica caída no chão e, do nada, uma garra com lâminas surge do inferno e puxa ela para baixo. Sim, era Freddy Krueger. Esse pequeno easter egg deixou os fãs em alvoroço e alimentou por anos o sonho do crossover. Freddy vs Jason. Sexta-feira 13, parte 10, Jason X. Os anos 90 passaram e alguém teve uma ideia maluca. E se mandássemos o Jason pro espaço? Sim, é isso mesmo.
Em Jason X, o assassino é capturado e levado para um centro de pesquisa. Os cientistas tentam estudá-lo, entender o corpo dele, mas claro, nada dá certo. Incapazes de matá-lo, decidem criogenizar Jason. Congelam ele, e também uma das pesquisadoras. Séculos depois, estudantes do futuro encontram o corpo dele na Terra devastada e o levam para dentro de uma nave espacial. Péssima ideia. Jason acorda. E mesmo 400 anos no futuro, ele ainda faz o que sempre fez. Agora, o massacre acontece em corredores metálicos, laboratórios e até no vácuo do espaço. Mas quando finalmente conseguem derrubá-lo, um grupo de nanorobôs de reparo entra no corpo dele e o reconstrói. Nasce então o Uber Jason, uma versão aprimorada, com máscara cromada, braço reforçado, placas metálicas e olhos sombrios. Um verdadeiro DLC assassino. O filme foi rodado no Canadá, com orçamento pequeno e muitos efeitos misturados, digitais e práticos. Na época, muita gente zombou do filme. Hoje, ele é culto, perfeito para maratonas de terror à meia-noite. Jason X pode ser insano, mas foi o passo final antes do encontro mais esperado do terror moderno. Freddy vs Jason. Freddy vs Jason. O sonho de todo fã de terror finalmente virou realidade. Freddy Krueger e Jason Voorhees. Dois titãs do pesadelo, frente a frente no mesmo filme. Mas, como juntar esses dois mundos? Freddy está preso no inferno, enfraquecido, esquecido. Sem medo, ele não tem poder. Então, ele bola um plano genial e doentio. Freddy revive Jason, mandando o gigante mascarado para Springwood, a cidade onde ele aterrorizava as pessoas. A missão: espalhar o medo novamente, para que as pessoas lembrem de Freddy. O problema é que Jason não obedece ninguém. Ele começa a matar todo mundo por conta própria, e logo o controle escapa das mãos de Freddy. Quando os dois finalmente se enfrentam, é uma guerra brutal. Luta nos sonhos, luta no mundo real. Água contra fogo, lâminas contra machete. Terror físico contra terror psicológico. Jason aqui é enorme, silencioso, quase trágico. Um monstro que só entende violência. Freddy continua sarcástico, provocador, rindo até nos piores momentos. O visual de Jason é pesado. Máscara gasta, roupas escuras, cheio de feridas e marcas antigas. Ele se move como um tanque, lento, mas imparável. Muitos fãs queriam o retorno de Kane Hodder, mas o papel acabou ficando com Ken Kirzinger. Mais alto, para aumentar o contraste com Freddy. E o final? Um empate digno de lenda. Jason sai do lago segurando a cabeça de Freddy, mas Freddy pisca o olho e dá aquele sorriso maroto. Ninguém perde. Todo mundo ganha. O filme foi um sucesso gigantesco, reacendeu as duas franquias e apresentou Jason para uma nova geração. O crossover mais esperado do terror moderno, entregue com sangue, fogo e nostalgia. Sexta-feira, 2009. Depois de décadas de sangue, Jason voltou aos cinemas com um reboot que misturou o melhor das primeiras partes, mas com um toque moderno e muito mais brutal. A história começa com um grupo de amigos indo acampar perto do lendário Camp Crystal Lake, e claro, o que poderia dar errado. Entre brincadeiras, risadas e fogueiras, eles não imaginam que estão sendo observados. Um deles está lá por outro motivo: procurar a irmã desaparecida, Whitney, que foi capturada por Jason semanas antes. O resultado é uma verdadeira carnificina. Armadilhas, emboscadas e mortes rápidas. Aqui o Jason é diferente. Nada de zumbi lento, ele é um caçador inteligente, que conhece o bosque como ninguém
e se move como um predador selvagem. Ele até usa túneis subterrâneos para se deslocar sem ser visto. Uma ideia que deixou o personagem ainda mais assustador. O visual também mudou. A clássica máscara de hóquei está de volta, mas com um aspecto mais sujo, realista e desgastado. Roupas rasgadas, cobertas de terra e sangue seco. Um Jason mais humano, mas tão letal quanto nunca. Os efeitos são práticos, cheios de criatividade. Cada morte é feita com próteses e sangue realista, daqueles que fazem o público se contorcer na cadeira. Jason é interpretado por Derek Mears, um especialista em cenas de ação que trouxe uma energia física intensa, misturando brutalidade com inteligência predatória. O diretor Marcus Nispel, o mesmo do reboot de O Massacre da Serra Elétrica, quis um tom mais escuro, mais sério, inspirado no terror raiz dos anos 70. O filme fez boa bilheteria e parecia o começo de uma nova era para a franquia. Mas brigas legais sobre os direitos do personagem acabaram congelando qualquer continuação. E desde então, Jason permanece em silêncio. E assim encerramos toda a evolução de Jason Voorhees, do garoto deformado no lago, ao zumbi imortal que marcou gerações. Qual versão é a sua favorita? Deixa nos comentários. E se curtiu essa viagem pelo terror, não esquece o like e a inscrição. É de graça. Me ajuda muito a continuar trazendo vídeos cada vez melhores aqui no Universo de Fatos.